Nós queremos nessa noite falar sobre qual o limite da minha fé, até onde eu tenho fé, qual o limite da sua fé, qual o limite da nossa fé. Será que nós temos fé realmente inabaláveis? Será que a nossa fé, ela confia e acredita em tudo? Será que a minha fé é uma fé que realmente ela é real? Ela é uma fé existencial? Ela é uma fé duradoura? Como está a minha fé? Como é que está a sua fé? Como está a fé a nossa fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos fé para muita coisa. Todos têm fé que vão acordar amanhã, amém? Amém. Todos têm fé de que não estão doentes, amém? Amém. Todos têm fé de prosperar, fé de muita coisa. Mas existem situações na nossa vida que parece que as pessoas elas perdem a fé, parece que elas não acreditam mais, parece que elas simplesmente abandonam o barco, perdem. Se você for, por exemplo, olhar a história dos discípulos, eles tiveram aulas práticas e teóricas durante 3 anos e meio, bem dizer, uma faculdade com Jesus. E no final de tudo, eles abandonaram o barco, né? Quando Jesus também estava no barco, ele fala: homens de pouca fé, né? Porque temestes. E muitas vezes nós pregamos sobre esses homens, pregamos sobre essas pessoas que passaram por tempestades, passaram por situações difíceis. Nós vemos o caso daquele pai que o filho caía na água e no fogo, e ninguém conseguia expulsar o demônio daquele moço. E a cena daquele pai, ela é muito chocante, ela nos emociona, porque quando Jesus chega, pergunta o que estava acontecendo, e ele explica tudo, e ele fala para Jesus: olha, me ajuda porque eu estou sem fé. Eu vi teus discípulos não conseguiram libertar o meu filho, já fiz de tudo por esse garoto, é o filho do meu coração, é o filho que eu amo. Qual é o pai que quer ver um filho cair na água e no fogo? Tem alguém? Tem alguém que quer ver o filho doente? Sim ou não? Tem alguém que quer ver o filho sofrendo? Sim ou não? Então, esse pai, quando ele vê o seu filho em sofrimento e que ninguém podia ajudar, ele fala para Jesus: olha, minha fé me ajuda. Aí Jesus fala: tudo é possível aquele que crê. Então nós vamos nessa noite falar um pouco sobre isso. Talvez você vai ser surpreendido com a sua fé. Talvez você vai parar e pensar: rapaz, eu tenho que melhorar minha fé. Eu realmente pensei que eu tinha até fé. Eu não quero aqui ser pessimista, mas depois dessa mensagem aqui, você vai reavaliar a sua fé e vai falar assim: poxa, eu vou ter que fazer igual os discípulos. Os discípulos chegaram uma vez para Jesus e falou assim: aumenta a nossa fé. Você sabe que a fé pode aumentar, né? Aumenta a minha fé. Tem uns que creem que Jesus pode fazer tudo, sim ou não? Tem uns que creem que Jesus pode curar qualquer doença. Tem outros que já não. Tem uns que creem que Jesus pode perdoar o pecado de qualquer pessoa, mas daquele ali não. Então vamos ver nessa noite. E nós vamos pregar inspirados em João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Evangelho de João, na Almeida Revista e Corrigida, João 6,60. Vamos ver esse versículo para nós podermos em 10 áreas ver qual o limite da minha fé, qual o limite da sua fé. Aí diz ali João 6,60, só a parte A: muito pois dos seus discípulos ouvindo isso. Vamos lá, em primeiro lugar, será que nós estamos prontos para ouvir o que Jesus tem para falar realmente para nós? Você está pronto? Meu Deus. Para Jesus falar para você? Você aguenta? Você já viu pessoas falando assim: olha, fulano não vai aguentar ouvir isso não. Se você falar desse jeito com ciclano, vai dar ruim. Será que nós, eu e você, estamos
para ouvir uma pessoa, por exemplo, como um paralítico, que queria ser curado pelos seus 4 amigos, com mais ele 5, só falar assim, tá, perdoados são teus pecados, e virar? Meu Deus. Será que nós estamos prontos? A Bíblia fala que os discípulos, as pessoas, as multidões ouviram o que Jesus falou. Com certeza aquilo que eles ouviram não agradou a audição deles. Preste atenção, nem tudo aquilo que vem da parte de Jesus nós vamos entender como seres humanos mortais. Nós não vamos entender como pessoas limitadas. Nós não vamos entender. Por quê? Porque, na verdade, todos nós queremos ouvir somente aquilo que nos agrada. Só que nós esquecemos que o não de Deus é sim. Só que nós esquecemos que espere de Deus é o tempo certo. Só que quando Deus, Ele fala assim para nós, olha, não está na hora, eu não tenho que bater pezinho no chão, eu não tenho que simplesmente abandonar o barco, eu não tenho que virar as costas, eu não tenho que me revoltar. Não importa o que Jesus vai falar, se eu entreguei minha vida ao Senhor, o Salmo 37, versículo 5, ele é muito bem claro quando ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Até onde está a minha confiança? Enquanto eu estou próximo, Deus é bom. Enquanto eu estou com saúde, Jesus é lindo. Enquanto meus filhos estão vivos, glória a Deus. Mas se acontecer de uma prosperidade acabar, a miséria chegar, Deus levar todos os filhos, Deus levar quem você ama, você vai aguentar isso? Você aguenta isso? Você aguenta? Eu aguento o que Jó aguentou. Eu aguento o que Paulo aguentou, ser apedrejado, ser chicoteado, naufrágio, conviver com falsos irmãos, ser acusado, ser apontado. Você aguenta? Será que eu vou aguentar? Será que eu tenho fé? Será que eu tenho confiança? Nós temos que lembrar que quando eles falam sobre isso, olha o que diz a partir desse versículo. Dura esse discurso. Na verdade, quando Jesus fala aquilo que não me agrada, é duro de ouvir a realidade. Quem é que gosta de ouvir a verdade? Você gosta de ouvir verdades? Ou você daquele, não fala não. Não fala não porque eu não quero. Se alguém chegar e falar assim, olha, você é assim, não fica nervoso, não fica chateado. Agora imagine se ele falar assim, olha, quer que eu te fale a verdade? Arruma a tua casa, você vai morrer. Mas espera aí, e se Deus falasse não para Ezequias? Não, mas eu só fiz o bem, mas eu só fiz a obra, eu andei assim, eu andei dessa forma. E se Deus falasse não, vai para arrumar a casa e fim de papo, porque eu não vi, porque Deus falou isso para Moisés. Se você voltar na história, você vai ver que Moisés, ele tenta convencer Deus dele entrar em Canaã. Deus já havia falado, não, você não vai entrar em Canaã, Arão não vai entrar em Canaã, vocês me afrontaram naquelas águas de Mara, era para falar uma vez, tocou na rocha 2 vezes, vocês não acreditaram em mim, nenhum dos 2 vai entrar, Arão já tinha morrido, agora estava Moisés questionando, e Deus fala assim para Moisés, para de falar nesse assunto comigo, você não vai entrar e ponto final. Ei, será que eu estou pronto para ouvir a realidade? Será que eu estou pronto para ouvir? Não quero, não vai, acabou, já era? Ou será que eu sou daquele? Não, eu vou botar Deus na parede. Que botar Deus na parede? Não, porque eu vou determinar. Que determinar? Se fosse assim, irmão, ninguém morria, ninguém sofria, ninguém padecia, não tinha tempestade, não tinha deserto, não tinha ventania, não tinha gigante, não tinha chão de pedra. Não, seria tudo mar de rosas, seria tudo maravilhas, mas o mar de rosas, rosa tem espinhos. Por isso que Jesus, ele não facilitou, ele disse, olha, vocês vão ter aflições, mas não se tudo no vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, creia na minha vontade. Eu tenho que parar de achar que cristianismo é só aquilo que eu quero, é só coisa boa, é só príncipes e princesas. Ninguém vai te chamar de demoniado. Ninguém vai te chamar de carnal. Ninguém, só chamaram Jesus.
Só Jesus. Ninguém vai te chamar de perturbador. Só chamado Paulo, perturbador do mundo. Ninguém vai fazer isso com você. Por quê? Porque você não está pronto para ouvir esse discurso. Dura esse discurso. A realidade que vem para nós, você não está cabendo, não está. Quantas vezes eu confronto pessoas? Não, você não está pronto. E não sei o que, não sei o que. Não, você não entrou em comunhão ainda. Não sei o que lá. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que entender que a vontade de Deus ela é o quê? 3 áreas. A vontade de Deus ela é o quê? Primeiro, a vontade de Deus primeiro, ela é boa. Então, presta atenção. Falar é bonitinho, mas você vai entender que a vontade dele não é a sua vontade nem a minha. Não, tem que ser a minha vontade. Se a minha vontade, Deus fizer a minha vontade, a vontade de Deus é o quê? Boa. Opa, que beleza. Eu sempre cito aquele filme do Jim Carrey, quando ele vira Deus e ele está lá e vai no computador e sim para todo mundo. O mundo vira o que? Uma confusão. Aí aparece aquele outro ator, voltando a ser papel de Deus, ele fala: agora você está entendendo porque eu não falo sim para todo mundo? Todo mundo ganhou loteria. Aí o camarada foi lá e reclamou: poxa, 25 centavos. Todo mundo quer sim, todo mundo quer coisa boa, todo mundo só quer riqueza, prosperar, todo mundo não quer morrer de doença, todo mundo só quer viver mais de 100 anos de idade, todo mundo, mas quando ele fala assim, parou, não tem mais jeito. Lázaro está doente, tá bom, é tranquilo. Jesus continua batendo papo, e a gente vem com as coisas por aí. Quantos dias Jesus demorou para chegar lá? Demorou não, quantos dias Jesus levou para chegar lá? Aí quando chega lá, fala o que para ele? Só demorou muito. Aí eu não tinha dito, se creres, verás o que? Você não tem fé. Você só acreditaria em mim se eu viesse na mesma hora. Você só confia. E aquela família era amigos de Jesus, eram mais chegados a Jesus, recebiam Jesus na sua casa, sentavam no pé dele, dava alimentação para ele, mas aquela família ali não acreditava nele, porque ele fala um jeitinho que se crê verás a glória de Deus. Fala, mas se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até onde está a minha fé? Até onde está a minha confiança com o laudo médico? Olha o que diz a parte C desse versículo: quem pode ouvir? Isto é, todos têm fé e continuam com a fé, independente da resposta de Deus. Você pode ouvir o que Deus quer falar para você? Se Deus falasse assim para você: olha, depois da manhã tu morre. Pelo amor de Deus. Não, mas tu vai estar comigo no paraíso. Não, mas me dá mais um tempo aqui. Existe um filme que é a morte, ela vai até as pessoas, o Sandman. Aí a morte ela chega para alguém e fala, não vou falar o nome de ninguém hoje não. Hoje o que pede? Aí fala, ué, você sabe meu nome? Aí ela fica olhando essa morte. Aí a pessoa, é sério? Tem um que fala assim, não, mas eu estou na lua de mel. Ela. Tem outro que fala assim, um senhor já de idade, e ele fala, eu posso fazer uma oração? Aí ele faz a oração em hebraico. O outro é um bebezinho que está no berço, a mãe sai, aí a morte chega lá, não nova, mas chegou a tua hora. Agora eu estou pronto para ouvir isso. Aonde é que eu estou pronto para receber notícias como Jó? Aonde que eu estou pronto para ser afrontado como Paulo? Aonde que eu estou pronto para realmente padecer pela causa do Evangelho? Se eu te perguntar, se Jesus falar assim hoje para qualquer um aqui, hoje você não passa das 10 horas, você está pronto? Ou vai falar, Senhor, mais 5 aninhos, mais 7? Eu preciso ter esse entendimento. Eu não posso simplesmente querer ouvir só o que eu quero. Quem pode ouvir? Quem pode? Então como é que está o limite da minha fé? Como é que estão minhas condições? Como é que está a minha vida no altar? Como é que eu estou? Se Deus levasse teu marido hoje, exemplo, amanhã é meu aniversário, se Deus me levar hoje, a Nilza está preparada para amanhã, em vez de fazer meu aniversário, me levar para o funeral? Meus filhos, meus netos estão preparados para pegar na alça do caixão e me levar embora? Como é que eu estou? Ou será que eu vou passar mal? Eu vou ter um AVC? Eu vou morrer? Nós temos que entender
Porque a vontade de Deus ela é boa, não é boa? Segundo lugar, ela é o quê? Perfeita vai depender também. É perfeita se for conforme eu quero. Mas peraí, a Bíblia fala que o caminho de Deus ele é o quê? Perfeito. Diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se Deus falar assim, você nunca vai prosperar como você deseja. Por quê? Porque eu conheço teu coração. Não, mas meu coração mudou. Não, eu não vou te dar nada disso. Não, mas aquele dali tem 3 caminhões, vou dar 10 para ele, porque eu sei da fidelidade dele. Ele merece, você não merece nem uma bicicleta elétrica, porque eu sei quem é você. Então eu preciso entender isso. Agora, olha o que diz o versículo 61. Depois que ele fala quem pode ouvir, aí ele fala assim: sabendo pois, isso aqui é forte, Jesus em si mesmo, Jesus ele sabe quem é quem. Quarto lugar, eu tenho que entender isso aqui. Sabendo pois em si mesmo que seus discípulos faziam o quê? Fala, reclamavam. Fala, reclamavam. Aí ele fala a respeito disso, disse-lhe: isso te escandaliza? Quer dizer então que é duro o meu discurso? Quer dizer então que eu não posso te preparar e levar, que eu posso fechar a porta, que você vai ficar desse jeito? Eu não posso fazer nada disso. O que eu falei na quinta-feira, foi terça ou quinta, eu estava aqui orando pelas pessoas, eu disse assim: ei, o que Abraão fala sobre Lázaro? Lázaro teve uma vida de quê? De conforto? Lázaro teve uma vida de conforto? Estava o rico e Lázaro. O Lázaro teve uma vida de conforto? Não. Lázaro teve uma vida de sofrimento? Sim. Mas onde é que ele estava depois de toda a vida sofrida? Ele estava no inferno ou ele estava no seio de Abraão, no paraíso? Estava no paraíso. E se Deus fala: olha, a tua vida vai ser igual de Lázaro. Verdade ou mentira? Nós temos que ter um entendimento dessa fé. A minha fé é aquela fé que eu tenho que acreditar que Deus está segurando nas minhas mãos. Eu tenho que acreditar que no meio da tempestade Ele está no barco. Eu tenho que acreditar que lá no deserto a minha roupa não vai envelhecer, meu sapato não vai gastar. Eu tenho que acreditar que no mundo eu vou ter aflições, mas eu tenho que ter bom ânimo. Eu tenho que acreditar que eu sou filho dele e ele sabe dar coisas boas para os seus filhos. Pode fazer amém? Amém. Então, ele quando diz isso, ele fala: eu sei quem é quem. Eu olho a aparência, eu olho o cabelo, eu olho a roupa, eu estou vendo quem não veio aqui hoje, né? As pessoas que faltaram, não estão aqui. Agora, eu não tenho poderes para ver teu coração, e você e eu não temos poderes para julgar os nossos pensamentos e os nossos corações, mas tem um que sabe, e esse um se chama Jesus, esse um se chama Deus. Ele sabe como é que está a tua fé, ele sabe como é que está a tua vida, ele sabe como é que está a tua comunhão, ele sabe o nível da tua fé. Mas fiquem tranquilos. Tranquilo de quê, pastor? Para você não sair daqui aterrorizado. Nenhuma luta vem na sua vida que você não consiga suportar. Fique tranquilo. Se Deus ele sabe que você não aguenta ser um Jó, você nunca vai ser. Se Deus ele sabe que você não consegue ser um Paulo, você não vai passar pelo que Paulo passou. Se Deus ele vê que você não consegue ser um Davi, o filho que vai nascer vai morrer, ele vai permitir você passar. Cada um tem um nível de fé, cada um tem um tamanho de fé, cada um tem a sua comunhão. Por isso que a salvação é individual. Mas vamos lembrar que eu não posso me escandalizar com aquilo que Deus faz. Não posso reclamar daquilo que Deus fala comigo. Eu não posso murmurar daquilo que ainda não aconteceu. Você não sabe, mas nesse exato instante nós temos pessoas que estão acamadas, nós temos pessoas que estão passando por situação de doença, nós temos aqui filhos de alguém e neto de alguém que está passando por um vale terrível. Nós temos pessoas aqui que estão com ossos quebrados, nós temos pessoas que estão deitadas numa cama, mas nenhuma dessas pessoas perderam a fé. Mas talvez tem pessoas que, se passar por algo que alguém está passando nesse exato instante, elas não vão aguentar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me calar, eu tenho que silenciar, eu tenho que buscar o Senhor enquanto eu posso achar.
No verso 62 ele fala assim para nós, João 6, 62. Vamos ver o que ele fala para nós nessa noite. Quando ele está falando, ele está conversando. João 6, 62, por favor. Preste atenção no que ele diz. Que seria, pois? Olha a pergunta de Jesus. Bom, eu falei tudo isso. O que seria, pois, se você visse o Filho do Homem para onde estava? Quer dizer, se eu falo isso, e se eu falasse outras coisas? Se eu falasse algo mais profundo da tua vida, eu aguentaria? Uma coisa é a pessoa revelar, uma coisa é a pessoa entregar uma visão, e elas podem mudar com o tempo. Qualquer tipo de profecia, ela pode ser alterada, porque isso aconteceu com o profeta Jonas em Nínive. Qualquer coisa pode mudar. Qualquer decisão pode mudar, assim como aconteceu com Paulo, que ele estava decidido viajar e na madrugada teve uma visão: atravessa a Macedônia, nos ajude. Ele não foi para onde ele queria ir, foi para outro lugar. Então, tudo pode mudar. Agora, eu tenho que ter esse entendimento de João 6, 62. E se Deus falar para mim coisas mais profundas, coisas que podem talvez te tirar estruturas, então eu tenho que avaliar a minha fé. Agora, pastor, como é que eu fortaleço a minha fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você medita na Bíblia, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais a sua fé aumenta, mais a sua fé fortalece, mais a sua fé é enriquecida, mais você entende Deus, mais você é santificado. Você quer santificação? Você pode subir um monte 5.000 vezes, mas se não lê a palavra, é apenas uma lata vazia fazendo barulho. Agora, se você é uma pessoa que está cheio da palavra, cheio de intimidade, conhecedor da palavra, examinando a palavra, não errando, porque você conhece as Escrituras, e você ora no quarto, ora no monte, ora onde você estiver, você é cheio do Espírito Santo, e você está pronto para passar, para enfrentar gigante, para enfrentar deserto, para enfrentar traição, para enfrentar morte, para enfrentar quem for. Por quê? Porque você está cheio de Deus, a sua fé é forte, a tua fé é alicerçada, você está cheio da unção, você tem fé, você acredita no melhor de Deus, não importa o que aconteça, você tem fé, você tem fé. Agora, quem é que tem que responder se tem fé? É você. Eu não tenho como avaliar a sua fé. Eu não tenho, aqui não tem medidor de fé. Aonde está aquele cortina de vento, vamos botar que fosse ali um infravermelho. E do lado um relógio digital, 0 a 10. Aí passa alguém e apita ali, 2. Nossa, a fé desse irmão está fraquinha hoje. Aí passa outro, 10. Nossa, aquele irmão está na bênção, a fé dele. Nós não temos aqui como medir a sua fé, mas você tem. Eu pergunto, feche os olhos e pensa: o que você está passando agora? Qual o momento difícil que você está passando? Uma doença? Uma enfermidade? Alguém da família está mal? Uma afronta? Uma luta? Uma porta que está fechada? Alguém que te abandonou? Uma tristeza, uma angústia, uma insônia? Pense. Agora, como que você se sente ao passar por esse vale? Pastor, estou triste, estou cabisbaixo, mas estou confiante que o melhor de Deus está acontecendo. Eu não entendo, porque Jó no final ele fala isso, tá? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem agora. Ele até fala: se eu tivesse asas como pomba, hoje se fosse, né, se tivesse uma espaçonada, né? Se eu tivesse asas como pomba, eu voaria até o altar e perguntaria para Deus: o que está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Jó perguntou tanta coisa para Deus, Deus não responde nada. Deus, quando vai começar a falar para ele, fala assim: quem é esse sem conhecimento? Faz pergunta para mim. Quem é você? Quem sou eu para falar para Deus? Por quê? Para com isso, para quê? Só ora. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, abre essa porta. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tu conhece a minha vida. Senhor, tu sabe das minhas necessidades. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, não deixa a minha fé enfraquecer. Senhor, não deixa eu me abalar. Senhor, me dá força para vencer esse gigante. Senhor, me sustenta. Agora olha o que diz o versículo 63. João 6, 63. Ele fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada
aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Como é que eu consigo, pastor, ter uma fé alicerçada, uma fé forte, sendo cheio do Espírito, sendo cheio da unção, sendo cheio da graça? Você, quando está cheio do Espírito Santo, você não se abala se vê tempestade. Por isso que Jesus fala: homem de pouca fé, porque temestes. Jesus diz: cala-te vento, aquieta-te mar. E ele olha para os homens, eles olham para Jesus: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ei, nessa noite, levanta a tua mão e diga: Senhor, me encha do teu Espírito. Eu quero ter fé na tempestade, eu quero ter fé nas notícias, eu quero ter fé e confiança nesse deserto. Ajuda a minha fé, pede para sentir. Eu sinto uma unção de Deus aqui nesse altar, e quem está sentindo essa unção também pode adorar Ele, pode glorificar a Ele. Ele aumenta a tua fé nessa noite, e Ele diz: eu vou te ajudar, eu vou aumentar a sua fé. Você vai sustentar esse fogo, você vai conseguir passar pelo vale, você vai pisar nos espinhos porque eu piso contigo, você vai passar pelas águas, não vai afogar, você vai pisar com força. Então glorifique a Ele, exalte a Ele, agradeça a Ele. Ele aumenta a tua fé, Ele não quer te ver sofrendo, Ele renova as forças. Ele é Deus. É Ele que te fortalece. Verso 64, ele diz: mas há algum de vós, fala alguns, que não crê. Ele sabia desde o princípio quem eram os que criam, quem nem. Ele já sabia. Eu estou aqui no altar olhando vocês, mas Deus também está aqui olhando todos nós. Ele sabe muito bem quem tem fé e quem não tem aqui. Ele sabe quem vem aqui só para receber milagre. Ele sabe quem vem aqui só para receber prosperidade. Ele sabe quem está aqui, mas não está. Entende isso? Ele sabe quem está aqui, mas não está. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe. Ele já sabia que Judas metia a mão na bolsa há muito tempo. Ele já sabia. Ele já sabia que era o traidor. Ele falou: é aquele que mete a mão comigo no prato. Mas nunca declarou isso. Ele sabe. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu. Então quem avalia você é o Senhor. Por isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar e não tiver fé, eu estou perdendo o meu tempo. Eu tenho que buscar. Mas no verso 65, ele diz para nós algo maravilhoso. Dizia isso: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não conceder. Põe a mão no coração. Foi Deus que te escolheu. Põe a mão no coração. Foi Deus que te escolheu. Ele sabe onde você pode suportar tudo, tá? Fique tranquilo. Ele sabe até onde você pode suportar as coisas. Ele sabe aonde você pode chegar. Fica tranquilo. Ele sabe aonde é o vento. Ele sabe. Nada, Deus não é masoquista. Deus não fica rindo quem está passando provas. Não. Mas fique tranquilo, foi o Pai que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te escolheu nessa multidão. Foi o Senhor que falou: olha, eu estou contigo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: não pares, não temas, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, você não está sozinho. Ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, vocês vão vencer. Ele disse: os sinais vão seguir vocês, vocês vão expulsar demônios. Então esse Deus é tão maravilhoso que Ele aumenta a minha fé, mas Ele libera sobre a minha vida poderes, autoridade para vencer, para alcançar vitória, para dizer que o impossível virá possível, para dizer para a doença sair, ela sair, para dizer para o mal sair, o mal sair, a porta abrir, ela abrir. Por quê? Porque é maior que está com você, maior que está conosco, maior que está com a igreja. Nós somos mais do que vencedores. A nossa fé, ela é inabalável, a nossa fé não é inconstante. Eu sinto Deus aqui essa noite dizendo: você é campeão, você é vencedor, você resiste o diabo, ele foge. Então adore a Jesus nessa noite. E pelo último lugar, verso 66. Desde então, por Jesus conhecer, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Foram embora. E o mais interessante é essa passagem, dá para fazer até uma pregação: já não andavam com ele. É por isso